Campus FC, tudo bem com você? Pois é, olha aqui, vamos falar de camisa da seleção brasileira? Vamos! Vou te trazer imagens sensacionais da exposição que tem da seleção aqui no Maracanã, que é uma coisa linda, linda, linda. E um caso polêmico que está sendo discutido aí, a camisa vermelha para a seleção brasileira. Eu vou te mostrar as camisas da seleção desde 1918, né, até a gente chegar à camisa atual da nossa seleção. Você vai viajar na maionese aqui com a gente. Antes eu te peço, se inscreva no nosso canal Wellington Campus FC, paga nada não, aquele joinha para a gente continuar, né, chegando a 100 mil inscritos. Estamos caminhando com a sua ajuda e já vamos bater essa marca. O joinha é super importante para o YouTube sentir que esse vídeo é bacana, que você gosta. Lógico que tem contratações do Vasco da Gama, tem jogador que volta, jogador que fica fora para o jogo com a equipe do Caxias. Vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então, antes de falar do Vasco, falar da camisa da seleção brasileira, quero falar dela, a Bara Centro Automotivo, que, sem dúvida, é uma loja sensacional para o seu carro. Acesse aí, barasom.com.br, acessórios, autocenter, ar-condicionado, 43 anos no mercado, tudo que o seu carro precisa. Bara Centro Automotiva, também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @barasomrede, e na rua Campos Sales, 16, loja A, Tijuca, representante Bosch. Você entrou na Tijuca, né, ali na Campos Sales, é logo à direita, você vai ver uma placa da Bosch, você vai ver uma loja bonita de carros para ter tudo aí, o seu automóvel, para fazer reparos, enfim, você vai gostar demais. Fale com o meu amigo Júnior, fale com o meu amigo Antônio, deixa eu abraçar a equipe toda lá, além do Antônio e do Júnior, a Monique, o Anselmo, o Thiago, o Célio, que equipe sensacional que tem a Bara Automotiva. Vamos lá? Vamos trazer então as notícias. Deixa eu começar com esse caso polêmico aí da seleção brasileira, até porque nós temos o Paulo Henrique do Vasco na pré-lista, lateral direito. Há quanto tempo o Vasco não tem um jogador na seleção principal, né? Se realmente confirmar a convocação dele na próxima segunda-feira. Você já está vendo imagens aí das camisas da seleção brasileira no Maracanã, uma coisa bacana que vale a pena ser visitada, até chegar a essa polêmica aí das camisas vermelhas que a Nike já estava fazendo por ordem do ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Mas ainda falando da seleção, que vai ser chamada nessa segunda-feira, nós temos uma pré-lista bastante interessante, onde nomes aparecem, como além do Paulo Henrique, nós temos o Marcos Antônio do São Paulo, o Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro. Quem mais aqui? Nós temos o Fabrício Bruno, Matheus Pereira, lá da equipe estrelada. Você tem o Vitinho, lateral direito, e o Danilo, que é volante do Botafogo. O Rodrigo e o Militão, do Real Madrid, que já trabalharam com o Carlo Ancelotti. E temos também o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que está no radar, Danilo, Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson, Alexandro, jogadores lá do Flamengo. Agora, na segunda, 3h30 da tarde, ele faz a convocação da seleção brasileira, e aí sim a seleção chega dia 1º de setembro, na Granja Comari, fica até o dia 3, desce, vem para o Rio, vem para o Maracanã, joga com o Chile, 9h30 da noite, retorna para a Granja e fica lá até segunda-feira, quando segue então para a Bolívia, para a cidade El Alto, para o jogo de terça-feira, fechando as eliminatórias na Copa do Mundo. Bem, eu fui falando, você foi vendo camisas da seleção brasileira, porque a polêmica toda é a seguinte:
O Edinaldo Rodrigues, até então presidente da CBF, havia autorizado a Nike fazer camisa vermelha para ser a segunda camisa do Brasil na Copa do ano que vem. Tiraria a azul, entraria a amarela e a vermelha. Só que o presidente Sami Chaudhry revelou, numa entrevista ao Sport TV, que assim que ele assumiu, ele chamou os executivos da Nike e disse, ó, camisa vermelha não. Estatuto é camisa amarela e camisa azul. No máximo camisa branca, né? Que também é cor da seleção brasileira. Mas o vermelho não é. E aí a Nike teve que parar a produção dessa camisa vermelha. E aí? Comenta aí. Você gostaria de ver a seleção com a camisa vermelha? A camisa do Brasil realmente é amarela ou azul, como toda essa exposição que eu te mostrei aqui do Maracanã, que você ainda continua observando, hein? Então, eu acho que é um assunto muito legal para a gente discutir, né? Eu estou cobrindo seleção brasileira ininterruptamente há 35 anos e sempre me emocionei com a seleção de amarelo ou de azul. Vi o Brasil ganhar títulos como a Copa de 94, 2002, várias Copas América, ganhar a medalha de 2016 no Maracanã, né, com Neymar, cobrando o último pênalti diante da Alemanha. Vi também a seleção fracassar, estava lá no 7-1. Né? Eu não conto só vitória, não, conto derrota também. E agora tem essa polêmica aí envolvendo a camisa da seleção brasileira, que na verdade não tem polêmica, porque a vermelha já foi, né, para o lixo. Certo? Quero o seu comentário. Quero o seu comentário. Você vai ao Maracanã também no dia 4, ver Brasil e seleção do Chile? Então, vamos lá. Vasco e Juventude, nesta quarta-feira, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi. É um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E o atacante Andrés Gomes, de 22 anos, colombiano, foi contratado por empréstimo. Ele já fez os exames médicos, já assinou o contrato de 1 ano. O contrato dele vai até junho do ano que vem. E ele batendo as metas, né? Ele terá que ser comprado pelo Vasco, 60% dos direitos, junto ao Rennes da França, por 4 milhões de euros, 25 milhões de reais. E aí? Conhece o Andrés Gomes? É bem novo, 22 anos, né? Vamos ver, é mais um atacante. Por falar em atacante, para o jogo com o Juventude, o Verratti está de volta à relação. É o capitão do Vasco da Gama. Quem está fora, o Alex Teixeira, está com uma virose, e também fora o Matheus Carvalho com uma lesão no joelho direito, é uma lesão mais pesada. Até agora o Vasco não falou em cirurgia para o Matheus Carvalho. Foram relacionados os goleiros Léo Jardim, Fusato e Pablo, os laterais Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e o Vitor Luiz, os zagueiros do Vasco, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo, 3 zagueiros. Ele deve colocar o Hugo Moura como zagueiro. No meio, Barros, Hugo Moura, Tietê, Paulinho, o Felipe Coutinho, o Nuno Moreira, Estrela e Thiago Mendes. Não vi o nome do Jair nessa relação. E os atacantes Pablo Verratti, Ryan, o David, o GB, o Garré e o garoto Léo Jacó. Estive com ele ontem em São Januário, o cumprimentei pela sua dedicação, desejei a ele muito boa sorte. Ele mais uma vez está relacionado. O Verratti é o titular. Nisso, o técnico Fernando Diniz já falou. Ele já ajudou demais o Vasco. Eu acho que até uma covardia com o Verratti discutir se ele é útil ou não ao Vasco. Seria até interessante o seu comentário pelo seguinte: nos piores momentos, quem estava lá salvando o Vasco? Verratti, né? Wellington, mas não passa por uma fase boa, concordo com você. O Diniz podia trocá-lo com frequência nos jogos, posso concordar com você também, né? Mas ele é o cara dos últimos tempos, salvou o Vasco desde a queda para a segunda divisão, naquele ano em que o Vasco ganhou do Bragantino na última rodada e se salvou aos 38 minutos do segundo tempo.
O Vasco vem de uma goleada de 6-0, poderia ter sido 6-0 em cima do Santos. Felipe Coutinho fez um partidaço. Vamos ver, tá todo mundo. E agora? Vai dar sequência? Foi um acidente? A gente tem que esperar. Cada jogo é um jogo. Como diz meu amigo Dé Aranha, que frequenta muito o nosso canal, tem jogo, né, que o primeiro tempo é uma partida, o segundo tempo é outra partida. Desculpa, gente. Então, nós temos essa situação. Quero o seu comentário, comente aí, me dá uma força. Certo? E quero mandar aqueles abraços também no próximo vídeo que eu estou prometendo, mas a semana, graças a Deus, está com muita coisa para a gente falar e tá legal. Peço paciência de vocês e agradecendo. Quero agradecer também o Net Vasco, que deu publicidade ao nosso vídeo com o engenheiro Marcelo Paiva falando sobre o entorno de São Januário. Uma matéria muito legal que vale a pena ser paquerada por quem não paquerou nosso último vídeo aí. Certo? Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não. Dá um joinha, fortalece aí o nosso trabalho, manda esse vídeo para outras pessoas através do Zap e diz assim, ó, segue o Wellington Campos aí, cara. O vídeo dele é muito legal e opinião quem dá é vocês. Eu não dou opinião, dou informação. O debate agora é como encaixar o Verratti nesse time. Passa até um pouquinho porque a gente debateu muito de Pedro, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, em relação ao estilo de jogo, né? Porque não foi só o 6-0 do Vasco no Santos, mas a forma como o Vasco construiu. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Um time com mais mobilidade, troca de posição o tempo todo ali, David, Nuno, Ryan, alternando ali quem era o 9, não tinha um 9 de referência. E o Verratti sempre foi aquele ponto central, né, de definição da jogada do Vasco. Quase sempre as jogadas terminavam com o Verratti para finalizar, principalmente em jogada de cruzamento, bola aérea para o Verratti fazer de cabeça. E a gente viu um Vasco totalmente diferente, com infiltração, com aproximação, triangulação, algo que o Verratti tem muita dificuldade. Então o grande debate agora é se o Verratti volta para esse time titular, porque não é uma troca só de jogador, é uma troca de característica realmente. O Vasco jogou sem um centroavante com a característica dele e funcionou muito bem. Então, até a notícia que a gente tem hoje é que o Verratti voltaria, até por ser uma liderança do elenco, é um capitão do time, então é um cara que tem uma liderança, exerce uma liderança ali dentro do grupo, mas eu acho que talvez o Diniz, se colocar ele, vai botar até um peso grande no Verratti, porque se o Vasco não repetir a atuação, muita gente vai acabar colocando na conta da volta do Verratti. Eu acho que, assim, nem 8 nem 80, assim, tem muita gente já tratando o Verratti como vilão, e antes tratava como herói, eu acho que o grande ponto é entender qual jogo é o quê. Qual jogo vai te pedir a forma de jogar do Verratti, assim como a gente debateu muito em relação a Pedro e Bruno Henrique. O Verratti é um cara pro jogo aéreo. Então, se você quiser um time mais móvel, realmente o Verratti não é esse jogador. Não é o cara que vai fazer uma aproximação, uma tabela com o Coutinho, fazer uma diagonal ali para receber e finalizar com a perna esquerda, por exemplo. Então, acho que vai passar muito pelo que o Diniz vai querer do Verratti e como vai tentar concluir as suas jogadas. Para o jogo contra o Juventude, por exemplo, que normalmente tradicionalmente é um campo ali mais apertadinho, apesar da dimensão ser a mesma, mas você explora um pouco mais o jogo aéreo, acho que o Verratti pode até acabar encaixando um pouco melhor. Mas não sei se vai ter uma vida... Eu acho que o Diniz criou um dilema, né? O Vasco passou a ter um dilema agora. Se o Verratti voltar, o Vasco vai conseguir desempenhar o mesmo futebol que desempenhou contra o Santos. Eu acho que a régua está muito alta também. Eu acho que mesmo sem o Verratti, não é achar que vai ser o padrão do Vasco aquele jogo. Mas se ele voltar com o Verratti e a atuação não for a mesma, acho que o Diniz vai acabar sendo cobrado por ter feito essa alteração e por voltar ao estilo de jogo que fez na partida contra o Santos, né? Eu acho que está em aberto, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que vai ter jogo que vai ser mais pro Verratti, vai ter jogo que vai ser mais pro David, vai ter jogo que não vai dar certo, você vai ter que fazer alteração no meio do caminho. O contexto do jogo, você tá à frente, você tá atrás, tá empatado, tá em casa, tá fora, vai determinar também esse tipo de forma de jogar. Às vezes o time se fecha muito no espaço muito curto, você não consegue filtrar. E aí você vai ter que utilizar o jogo aéreo, que o Verratti é muito bom. Ou então o jogo aéreo vai estar muito blindado, você vai ter que usar o espaço por baixo. Eu acho que o Vasco, na verdade, ganhou uma opção de jogo, né? Independente do Verratti titular ou banco, o Diniz agora tem duas possibilidades para jogar. Acredito eu que o Verratti vai voltar a ser titular contra o Juventude. Não sei se vai conseguir dar esse retorno, que talvez o torcedor esteja esperando,
espero que sim, vão ver em campo, né? Para mim, impensável, né? Até poucos dias atrás, impensável a gente imaginar que o Verratti poderia ser barrado ou ficar permanentemente barrado nesse time do Vasco. Tá tentando contratar zagueiro lá de fora, é isso? O Vasco tá tentando, tinha saído a notícia do... O Vasco, na verdade, estava tentando o Cuesta, colombiano. O Spartak atravessou o Vasco e o Cuesta tá indo para o Spartak. Então era um jogador que o Vasco estava ali muito bem encaminhado, jogador da seleção colombiana. Acabou não definindo, surgiu o nome do Gabriel Magalhães recentemente, do Lucas Cândido, não, do Lucas Claro. Luan Cândido. Teve o Luan Cândido e o Lucas Claro. São Lucas três Claro, jogadores. ex-zagueiro do Fluminense e do Coritiba, né? Isso, exatamente. Mas até hoje o Pedrosa, nosso ex-companheiro aqui de placar, desmentiu o Gabriel Magalhães e o Lucas Claro, mas o Vasco está em busca de um zagueiro, até porque o João Vitor foi negociado, né? Já foi para o CSKA da Rússia. O Vasco já tinha uma necessidade antes de contratação de zagueiro, então o Vasco segue em aberto, né? O Hugo Moura foi titular contra o Santos mais uma vez, jogando, não dá para dizer que improvisado, porque se vem treinando não é mais improviso, é uma troca realmente de posição feita pelo Diniz, mas o Vasco tem uma necessidade, até porque no banco só tem o Luiz Gustavo, que é menino, o Lemos, que é um cara que sofre constantemente com lesão, desde a época de Atlético Mineiro, de futebol espanhol também, e também não se firmou, mesmo quando estava bem, não vinha sendo o principal jogador. Você tem o Lucas Oliveira, que vinha sendo pouco utilizado, que até foi utilizado pelo Diniz contra o Santos, entrou no finalzinho, jogador contratado junto ao Cruzeiro da temporada passada para essa, mas estava sem espaço desde o estadual, e agora o Diniz voltou a utilizar. Então o Vasco está no mercado e tem cerca de 5 milhões de euros disponível, segundo as notícias que a gente tem, estaria disposto a pagar cerca de 5 milhões. A gente está vendo aí o Andrés Gomes, colombiano, que o Vasco fechou, né? Muito rápido, essa principal característica dele, jogador colombiano que estava no Rennes da França, esse sim, já oficializado, já treinando com o grupo, não vai estrear amanhã contra o Juventude, não foi regularizado a tempo, mas pode estar disponível para o jogo contra o Corinthians no fim de semana. O Bandeira, o Botafogo já embarcou para pegar a LDU quinta-feira no Equador. Tem algum climazinho assim com o Ancelotti? Já eu estava olhando aqui sobre... Não. Se o Botafogo não continuar na Libertadores... Se não continuar na Libertadores... Vão entender legal? Qualquer que fosse o treinador ia sofrer uma pressão. Mas não pressão por saída ou nada disso. A torcida ainda não está pressionando o Ancelotti. Internamente também tem muito crédito ainda. E o Botafogo embarcou com um time melhor do que o que enfrentou o Palmeiras. Eu já até falei no início aqui. O David Ricardo voltar é muito importante. Porque o Botafogo, assim como o Fluminense, assim como o Vasco, vem sofrendo com zagueiros. Está até fazendo uma nova proposta ao Atlético Goianiense pelo Alex Vinícius, né, que jogou no Volta Redonda, no Fortaleza. Bom jogador. Muito bom zagueiro. E o Botafogo não tinha o David Ricardo, que estava com dores na coxa no último jogo com o Palmeiras. E aí, por isso, o Marçal teve que jogar na zaga. E sem o Cuiabano, o Telles, tem que fazer o jogo completo. E é difícil para o Alex Telles fazer jogo completo na lateral esquerda. Na altitude, então... mais difícil ainda. Com o David Ricardo voltando, agora o Botafogo tem Barbosa, David Ricardo, tem o Telles para a lateral esquerda e o Marçal pode ser um banco ali para entrar a qualquer momento em caso de necessidade. O Botafogo faz um trabalho especial há cerca de um mês pensando nesse jogo lá na altitude de Quito. O departamento médico do Botafogo trabalhou muito bem com a equipe que viaja hoje. Aí tem... Viaja ou já viajou? Viajou, no caso, né? Já viajou. Vai chegar lá hoje. Cada DM... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que meteu uma goleada aí no Santos, poupando o Verratti, que deve aí continuar no banco de reservas pro jogo contra o Corinthians. O Vasco também tá de olho no mercado aí da bola, o Gabriel Paulista é um jogador que interessa para reforçar a zaga e o Fernando Diniz gosta do jogador. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!